Mas foi feita uma pesquisa aí, Edmundo. O Vasco perdeu muito mais do que empatou com o Flamengo no Engenhão. Eu fiquei numa tristeza muito grande de ter visto essa porcaria dessa pesquisa, que o Engenhão, o Vasco perdeu muito mais do que empatou, hein? Muito mais do que empatou. Quanto mais... Nação flamenguista, né? Logo mais aí a semifinal entre Flamengo e Vasco e Flamengo no Engenhão, né? A pedido dos jogadores do Vasco da Gama, né? Que não acharam melhor jogar no Maracanã, acharam melhor jogar no Engenhão, e pelo retrospecto, né, que foi puxado, pela pesquisa que foi puxada aí, o Vasco leva grande desvantagem, né? Então, será que foi um grande negócio para o Vasco levar o jogo para o Engenhão? Eu não vejo, né? Até porque o Flamengo tem um time mais técnico, um time mais rápido, né? É claro, Felipe Luiz, pelo que a gente está entendendo, vai poupar alguns jogadores, mas o estilo de jogo do Flamengo é o mesmo, né? A filosofia de jogo é o mesmo, não importa quem joga titular, quem joga reserva. O padrão da equipe é sempre o mesmo, né? E os vascaínos, preocupados, né, pessoal? Preocupados porque o último confronto aí a gente viu como foi esse duelo entre Flamengo e Vasco, né? O Flamengo passando o caminhão, passando o trator. Isso não é soberba, é a realidade, né? Queira ou não queira. Vamos acompanhar as reações aí. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? O canal Mundo ED, né? O canal do Edmundo. O link vai estar aqui na descrição. Sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo. No final, deixa a minha opinião. Vamos lá. E aproveitando o gancho aí do Edmundo, falando dessa soberba dos torcedores, eu acho que é muito desagradável, mas eles têm motivos, né? Infelizmente, eles têm muitos motivos para estarem assim, estarem desse jeito, mesmo sabendo que, cara, futebol é uma coisa muito de surpresa e de preparo. Surpresa para aqueles que não se preparam. E aqueles que se preparam podem surpreender. Por isso que eu insisto em dizer que a vontade de ganhar faz você vencer. Então o Vasco tem que entrar com muita vontade de ganhar, mas muita, para surpreender o adversário, que na minha humilde opinião é mais qualificado tecnicamente falando, o que não significa que seja uma vitória. Não, o jogo é jogado. Então, nós temos aí pelo menos 90 a 100 minutos no primeiro jogo. Então, dá para encarar de igual para igual. Agora, volto a falar sobre o Engenhão, Edmundo, que na minha humilde opinião, mesmo contrariando vários amigos aqui na live, cara, eu jogaria no Maracanã. Porque é um estádio, um templo do futebol mundial, onde tem muitos turistas no Rio de Janeiro, e eles poderiam ir lá assistir um clássico, que é um dos clássicos, se não for mais importante do Brasil, é um dos mais importantes do Brasil. Mas vai ser jogado amanhã no tal do Engenhão, que não é a casa do Flamengo, que também não é a nossa casa, quer dizer, não é a casa de ninguém que vai estar envolvido, né? Mas foi feita uma pesquisa aí, Edmundo. O Vasco perdeu muito mais do que empatou com o Flamengo no Engenhão. Eu fiquei numa tristeza muito grande de ter visto essa porcaria dessa pesquisa, que o Engenhão, o Vasco perdeu muito mais do que empatou, hein? Muito mais do que empatou, quanto mais do que ganhou. Eu acho que é um recorte. Não, eu não sei, vou de novo falar aqui, mas acho que de novo vou falar errado. Quanto mais tempo você está sem vencer, mais perto você está da vitória. O recorte dos últimos anos é muito ruim para o Vasco e muito positivo para o Flamengo. Tem que jogar bola para isso, né? E como o Engenhão é um palco novo, é um estádio relativamente novo, em relação ao estádio São Januário, que é centenário, o Maracanã, que foi inaugurado em 1951, e esse ano completou 75 anos, 74 anos, vai completar 74 anos. Então, são estádios mais antigos, onde esse confronto se realizou por mais vezes. E aí, é claro que eu acho que o Vasco foi muito mais vencedor no passado do que no futuro, claro, né? O Vasco é o primeiro campeão carioca do Maracanã, o primeiro campeão brasileiro.
é o primeiro campeão sul-americano. Então, assim, o Vasco teve um momento lá atrás muito melhor do que o Flamengo. O momento atual, e passa muito pela organização, há quem diga que foi a Patrícia que iniciou, muitos falam que foi o Bandeira, mas a verdade é que de 19 para cá, o Flamengo criou uma fórmula muito grande de fazer dinheiro, né? Seja com sócio-torcedor, presença de jogador no estádio, venda de camisa, patrocínio, direito de televisão, e o Flamengo hoje arrecada 3 vezes mais do que o Vasco. E aí fica muito mais fácil você fazer time e ter um time forte e competitivo. O passo que o Vasco deu esta semana, e aí a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente, da entrevista do Pedrinho, da RJ, né, da recuperação judicial, visa o Vasco no futuro, o Vasco ter a mesma estabilidade financeira que tem hoje o adversário de amanhã. Só para deixar um trocadilho. Alguns tentam com uma recuperação judicial. O Flamengo conseguiu, através de cortar os gastos, né? A gente lembra que a Daniela Hipólito, Diego Hipólito, que estão brilhando lá no Big Brother Brasil, eles reclamaram muito que o Flamengo fechou a ginástica olímpica, fechou a sauna, fechou os esportes amadores, passou um período ali bem difícil e depois se reergueu. Eu não sei qual é o segredo para que o Vasco volte a ser protagonista, né? Apesar de nesse campeonato ele é protagonista, são 4 times envolvidos, ele tem 2 confrontos para reverter a vantagem do Flamengo e chegar à final contra o Fluminense ou contra o Volta Redonda. Então, existe um protagonismo, sim, que deve se impor amanhã, né, no primeiro jogo, porque é o jogo que o Vascaíno aposta que num campo neutro o Vasco pode ser melhor. Mas tudo bem, Eri, vou de novo terminar com a frase: quanto mais tempo você está sem vencer, mais perto você está da vitória. É uma frase pronta? Sim. Pode funcionar amanhã? Sim. Mas depende muito do que você disse, do desempenho, da atenção, da dedicação, da preparação que foi feita durante essa semana e da inspiração, né? Da inspiração dos jogadores que vão a campo. Eu, infelizmente, não posso mais, mas eu era bastante inspirado nesse confronto. Não é, Eri? Você que viu de perto. E muitas vezes, e via a preparação, né? A preparação é que faz obviamente, o resultado, né? A gente não acompanha mais, hoje em dia, os treinamentos, a gente não entende mais do psicológico, não sabe mais dessas coisas. O que a gente vê é o resultado em campo. É o resultado em campo. Contra o Botafogo, repito, contra o Botafogo eu vi o Vasco, principalmente, repito, para quem estava na live e quem não estava, eu gosto de repetir o que é bom. Eu vi um Vasco muito dedicado, muita disposição. Eu vi um Felipe Coutinho muito feliz em estar jogando. Eu vi um Tietê muito importante no meio de campo. Sabe, eu vi um Zuccarello muito solto, motivado. Essa mesma motivação eu vi no Ryan. Então, hoje, nós temos um time que vai entrar amanhã, que nós não sabemos. E antigamente, já que você falou na sua motivação, na sua disposição, na sua garra, isso é incomparável, mas, de qualquer maneira, antigamente nós sabíamos, uma semana antes, qual seria o time que ia entrar em campo. Nós já sabíamos qual era o time titular. Aliás, todos
Até o adversário sabia qual era o titular, porque antigamente era muito fácil da gente falar, o titular deles é pá, 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 pá. Isso eu vou para também escola de samba. Antigamente você sabia quase todos os samba-enredos. Hoje em dia você sabe muito mal da sua escola. Então, o Vasco vai entrar amanhã, titular, né? Aí eu pergunto, elenco, né? Qual é a escalação de amanhã? Eu tenho certeza que vem Verrete, eu tenho certeza que vem Léo Jardim, não tenho certeza se vai optar por PH ou se vai optar pelo Puma Rodrigues. Aí fica aquela coisa, eu não tenho certeza do meio de campo, eu não tenho, entendeu? Eu não tenho muita certeza. Antigamente eu tinha muita certeza. E isso também, na minha humilde opinião, mexe um pouquinho com o psicológico dos jogadores. Porque eu gostaria muito de dormir sabendo que amanhã eu sou titular. Eu gostaria muito de treinar hoje como titular e falar, cara, esse é meu time titular. Esses são os meus colegas que vão jogar comigo amanhã. Eu gostaria muito. Eu não sei se isso vem ocorrendo no Clube de Regatas Vasco da Gama, que eu tanto amo. Ir para a avenida aqui para ir, não ver o show deles, mas para ficar no camarim, trocando uma e tomando uma bem gelada, depois, se Deus quiser, da vitória do Vasco. Se bem que eles são flamenguistas. Mas, enfim, cara, amanhã é o dia... É muito louco isso, né? Jogar contra o Flamengo é sempre uma responsabilidade que nós, torcedores do Vasco, hoje, mesmo sabendo que taticamente, tecnicamente, lá do outro lado, tem um potencial maior, a gente ainda continua acreditando que é possível o Vasco chegar lá amanhã e surpreender a todos. E é possível. O grande barato é porque é possível. Mas é preciso ter atitude. Não ter nada de entrar em campo pensando que, por isso que eu gostaria muito que o nosso meio de campo não se preocupasse tanto em marcar. Porque quem se preocupa muito em marcar acaba não jogando. Eu não posso jogar contra um cara que tem muita habilidade e eu não ter habilidade nenhuma e eu só ter a preocupação de marcá-lo. Não. Eu tenho que ter uma disponibilidade e liberdade para ter liberdade de partir para cima. Se a gente joga, na minha cabeça, com o Cocão e com o Hugo Moura, nós temos dois marcadores. Mas não tem ninguém, nenhum dos dois, que me perdoem eles aí, hein? Mas não são criativos. Não são criativos, não tem uma liberdade para ter liberdade, assim como, aí eu vou falar, a velocidade e a habilidade do Tietê. Então eu acho que o nosso meio de campo não pode ser só para marcar. Porque se for só para marcar, cara, vai ter que marcar Arrascaeta e Gerson, que são dois caras de muita visão. Mas, por favor, eles são lentos. Os dois são lentos. Então, eu já estou sabendo que os dois são lentos. Se eu boto ali um Tietê que tem velocidade de disposição, não estou falando que os outros, Cocão e o Hugo Moura, não tenham, não. Estou falando de habilidade e disposição. O Tietê tem habilidade, disposição e tem velocidade. É importante um Tietê naquele meio de campo, para liberar o Coutinho, repito, o Coutinho, o Zuccarello ajudando e o Ryan. Sim, mas caso o Tietê não possa jogar, eu acho que a opção dele vai ser o Cocão. Você, na live de quarta-feira, disse que gostaria de ver o Jair. O Jair, assim como o Paulinho, são excelentes jogadores, mas a contusão deles deixou eles de fora por cerca de 8 meses, ou mais, e eles ainda não recuperaram a sua forma física e técnica. O Flamengo tenha se classificado em primeiro e o Vasco em quarto. Não sei se é coração de vascaíno, acho que é, ou se é desejo que isso possa acontecer amanhã no Engenhão. Porque eu acho que tirar o Flamengo do Maracanã, eu sou super a favor do Vasco jogar todas as partidas grandes, né, como a de ontem, no Maracanã. Como a de ontem, como a de amanhã no Maracanã. Mas eu acho que foi uma atitude correta tirar o Flamengo da sua zona de conforto. Jogar os 2 jogos em casa, eu acho que seria, e com a vantagem do empate, eu acho que seria muito confortável para eles.
Não, e tem o fato da grama vai levar um sintética. sacode, hein? Hoje o Vasco treinou lá no Engenhão. O Flamengo não. Eu não conheço o Ninho do Urubu, não conheço o centro de treinamento do Flamengo. As pessoas dizem que hoje nos centros de treinamento de primeira, de excelência, como dizem que é o do Flamengo, já tem um campo de grama sintética onde os jogadores podem fazer a sua atividade física, seus treinamentos, para eles terem uma melhor adaptação. Então, eu acho que tem umas coisas aí muito particulares que podem, para mim, torcedor do Vasco, tá? Colaborarem para a gente acreditar que é possível sim e que pode acontecer uma boa vitória do Vasco amanhã no Engenhão. Vamos lá. O Ninho do Urubu, eu também não conheço, também não tenho vontade de conhecer, mas sei que lá tem campo de grama sintética. Então, eles estão treinando em grama sintética. O Pedrinho, nosso presidente, ele deu uma entrevista e ele disse o seguinte, aí eu concordo 100% com ele. Nós não estamos indo para o Engenhão porque é grama sintética. Não, nós estamos indo para lá porque é um direito nosso, já que nós somos, mando de campo é nosso, nós podemos escolher para onde a gente quer ir. Já que nós não podemos ir para onde a gente gostaria de ir, que é São Januário, nós não vamos jogar 2 jogos num lugar que, entre aspas, não seria nosso mando, seria o mando do outro. Então, é como se fosse uma decisão. Nós não aceitamos decisões, nós aceitamos conversas. Então, por esse lado, eu concordo 100% com o Pedrinho. Vamos embora jogar lá no São Cristóvão Imperial. Está tudo certo. Mas, volto a dizer, hoje os estádios, os campos, os jogadores de futebol, gente, jogavam no paralelepípedo. Paralelepípedo e grama sintética, para mim. Nação flamenguista, os vascaínos aí debatendo a questão desse grande jogo de logo mais, Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, né? Mas eu acho que tem alguns pontos, né, a ser citado aqui, né? O Vasco brigou muitos anos aí para jogar no Maracanã, né? Quando tem a oportunidade, não quer jogar no Maracanã. Eles acham que levando o jogo para o Engenhão tá tirando alguma vantagem. Isso aí eu discordo plenamente, né? Quer dizer, nós só vamos saber se foi bom para o Vasco jogar no Engenhão ou não amanhã, né? Amanhã não, hoje, né? Quando terminar o jogo, né, a gente olhar o placar, aí sim a gente vai analisar e vai ver se foi bom ou não, né? O Vasco vem com o seu time, o que há de melhor, né? Não tem muito problema. Flamengo, Felipe Luiz promete fazer poupar alguns jogadores, né? Mas a gente sabe, pessoal, que isso não é motivo de preocupação. Por quê? Porque mesmo o Flamengo poupando alguns jogadores, né? O nível da equipe continua o mesmo, né? O nível da equipe continua o mesmo. O Flamengo continua o mesmo. Então acho que isso aí não vai ser problema para o Flamengo, né? Hoje o Flamengo tem um padrão de jogo a ser seguido, né? Tanto vai jogar com o time A, time B ou time C. O Flamengo hoje tem um padrão de jogo, é um futebol ofensivo, futebol rápido, futebol envolvente, lateral dando opção, ponta dando opção, zagueiro fazendo infiltração. É o estilo de jogo do Flamengo, né? O estilo que todo torcedor brasileiro gosta de ver. E hoje, quando o Flamengo vai jogar, quando o Flamengo for jogar, eu garanto que todo mundo que gosta de um bom futebol vai estar assistindo o jogo. Por quê? O futebol do Flamengo é um futebol envolvente, né? Não importa se seja clássico, né? Como mesmo falou aí, né? Puxou nas pesquisas de 2019 para cá, o Flamengo tem passado o trator no Vasco, né? Quer dizer, não é só no Vasco não, né? Os seus adversários aqui do Rio, o Flamengo se sente muito confortável, né? Então, o que o flamenguista pode esperar, né? Esperança do torcedor flamenguista, faça um grande jogo, que vença o jogo, né? Principalmente que vença, né? Claro, se puder vencer jogando bem, melhor ainda. Se puder vencer jogando bem, dando espetáculo, melhor ainda. Se puder vencer jogando bem, dando espetáculo e goleando, aí é demais, né, pessoal? Pra mim, eu sempre digo aqui, meu placar vai ser 3-0 pro Mengão, né? Sei que tem muito torcedor vascaíno aí que diz que os torcedores flamenguistas leva para o lado da soberba. Não, pessoal. Só você inverter.
Você hoje é vascaíno, se coloca no canto do flamenguista e o flamenguista vem pro Vasco. É você jogando um bom futebol, tendo um melhor elenco, melhor treinador. Se fosse pegar um Flamengo todo desmanchado, um Flamengo todo, como é que a gente possa até dizer, todo desconfigurado, né? Eu acho que é a palavra certa. Será que era soberba vocês dizer que o Vasco tinha tudo para fazer um grande jogo? Claro que não, né? Claro que não, né? Então, não é soberba o flamenguista dizer que o Flamengo vai fazer um grande jogo e que vai vencer o jogo, né? Eu acho que para todo mundo, se o Vasco vencer o jogo de hoje, é zebra. É zebra não, é zebrão. Ninguém tá apostando que o Vasco vence esse jogo de hoje, né? Claro, o Vasco levou esse jogo para o Engenhão, né? Achando que vai trazer alguma dificuldade, que para mim não vai. O Flamengo é um time mais rápido, um time mais leve. Não sei por que eles quiseram levar também. Não entendi. Eles acham que tá tirando o Flamengo de uma zona, uma situação que o Flamengo se sentia confortável jogando no Maracanã. Mas para mim não. Para mim o Vasco vai sentir a mesma dificuldade. O Vasco já levando o jogo para o Engenhão. Será que... um exemplo que eu vou dar aqui. Vai jogar Ronaldinho Gaúcho, Messi, outros jogadores no Vasco? Não. Então é o mesmo jogador, né? Quem joga na grama sintética, joga no barro, joga na grama natural. Só falta agora, como eu falei aqui, em próximos jogos do Flamengo e Vasco, eles querem levar o jogo para um campo, terra batida, né? Só falta isso, né? Tirar o Flamengo do desconforto. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, né? Se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.